Olá! Alô, você. Pode botar? Já tá apertado o Não, REC. eu ia falar se já tava registrado autoralmente. Bem que o Alô, Vanucci, você? Tudo a ver? tudo a ver, mas o Vanucci já morreu, né? Ele morreu? Morreu há Não pouco. sabia não, coitado. Morreu. Orlando Léo. Morreu! Tô triste. Você tá triste, Agora eu vou né? fazer um episódio muito Morreu. triste. É, Caralho. Ele morreu o quê? exato. De Covid? Não? Não, já tem mais tempo. É mesmo? É, Que foi. droga. Eu É. soube que ele foi demitido porque ele tava comendo biscoito. Aí entrou no ar comendo Ah, biscoito e ele foi. foi demitido da Globo, né? Foi. Teve uma Na história época dessa? foi, né? Pô, mas foda também, né? Tipo. Porra, não avisa um cara, às vezes você tá comendo lá um biscoito de polvilho lá. É. É difícil você engolir aquilo tudo, porque, porra, é biscoito de polvilho. Você sabe como é feito biscoito de polvilho, né? É Não. o mesmo processo do Fofura. Eles têm na fábrica um compressor de ar muito forte. Então eles pegam toda a poeira ambiente ali da Avenida Brasil, apertam aquilo, aí polvilham ali um vapor de queijo, né? Aquilo forma um biscoito, Entendi. né? É isso, a compressão das partículas do Pô, mas ar. também que intolerância, né? A pessoa, É, com um incidente. pô, óbvio, né? Que, Caralho. que, 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 que grande empresa nunca teve É. alguém, né? E caralho, Comendo como que isso biscoito. pode ferir a imagem da Mas empresa ao foi, ponto mas de. foi isso. Eu não sei, porque ele já devia estar fazendo muita merda, Pode né? ser também, né? Você lembra daquela da Copa de 2006 que ele Não. entrou encaixaçado no ar? Ah, é? É, ele entrou, que ele falou Ah, assim, não, porque o Brasil perdeu, mas em 2010, Copa na África do Sul, os Leões, etc e tal. Mas já ouvi um papo também que ele estava em casa, não tinha quem fazer, quando ele já tinha saído da Globo, né? E, não pegaram ele sei. desprevenido. Não sei também, né? Às vezes o cara já estaria dando umas derrapadas aí no mistério. Pode ser, né? Vai É, ver aquilo ali foi a gota d'água, né? a gota d'água. Então, de qualquer forma, que outro bordão pode usar além de alô você? Alô você! Mas aqui, meus pêsames à família do É, a Vanucci. minha também. Eu Muito não tempo. sabia, mas eu tô sabendo agora. Gostava do noite. É uma Sempre pessoa muito carismática. era carismática. Era o É, narrador oficial do carnaval. é. Que era o período quando você podia ver peito, bunda e outras coisas na Ainda TV. pode, cara. Na TV ainda rola. Não, mas era na época. Era muito mais abacalhado. Não, era muito limitado, né? Você só Ah, podia ver essa limitado. coisa na sexta sexy, né? Ah, sim. Assim que, pô, né? Ou no carnaval. O carnaval não tinha problema. O carnaval aparecia bunda, peito, né? Tudo para ver. As crianças gostavam por causa E tinha disso. liberação moral Tinha liberação moral, para televisão. assistir mulheres com peitos de fora do lado da sua família. Exatamente. A vovó ali. É, Ah, também as mulheres também podiam ver os caras lá marombadões, é lá com tapa exatamente. sexy e É, tal. Só muitos anos depois, com a banheira do Gugu, que aí isso se pôde transformar numa rotina semanal, isso. né? Você vê Dominical, assim, à tarde. uma sarração selvagem, assim, na hora do almoço, comendo macarronada com a tua família. Tinha aquela, porra, a banheira do Gugu. Cara, a banheira do Gugu eu achava assim, das paradas mais sacanas, assim, de que. Cara, aquilo era muito. Pra caralho. Era muito erótico, cara. Porque é o que é e não é. Mas, porra, eu já falei que se eu fosse ali produtor, pra mim ia ter um aparelho que é o vencedor ia ser quem não conseguisse ficar de pau. Quem Que conseguisse coisa que se manter manter a broxidão durante toda. Cara, aquilo era aquela demais. esfregação do Aquilo caralho, era né? demais, cara. É as mulheres bonitas, né? Porra. Pô. Mas é engraçado, né, que os programas do Gugu é normal ter essa parada de conotação sexual, porque eu lembro também que tinha um que era o Sabadão Sertanejo. Ah, E aí sim. tinha a tal da Garota Molhada, Sim, pode que era uma crer. mulher que ficava de blusa branca, uma blusa fininha, branca, e aí ficava, tipo, pingando uma aguinha nela durante o programa todo. E aí a câmera pegava, tava a mulher sem sutiã, de blusa branca, blusa toda molhada, ou seja, tu vendo os peitos da mulher ali, só que eles estavam cobertos. Nossa, que caralho. Graça a isso, não escrachar, né? É. Mas o SBT sempre foi assim, o Miele também tinha o negócio do coquetel programa, né? Que ia tendo strip que falava tutti frutti, aí tutti frutti, aí a mulher abria assim, começava a explicar rapidinho. Mas isso foi nos anos 80, né? Não, mas esses do Gugu já são mais recentes, né? São mais recentes, 90. Então, a galera aí que mais renasceu, Kaique com seus 30 e poucos, pôde ter suas iniciações, Desfrutar desfrutar, tipo, imaginar aquela sarração lá com a Luiz Ambiel, é. né? E outras, e E outras. outras. É. A Escatena fez parte da banheira. Escatena, Você linda. fez? Porra, Foi muito que bonita casou na com. época. Pois é.
fazia comercial do Coscark. Você lembra do Coscark? Lembro. Que beleza! Eu só não lembro o que era o Coscark, Era um mas eu remédio lembro. de emagrecimento. Ah, Que tá. beleza. Aí passava a mulher assim. Aí a própria escatando. Que beleza de Coscark. Bom, meus pêsames aí também a família do Gugu, Do que Gugu foi mais também. um Mais um. que se foi aí alguns anos atrás. Pois é. O Gugu também é uma figura bastante carismática. Pois é. E- Meu pintinho amarelinho. E um grande ícone da TV brasileira. Né? Sim, apresentava TV Animal. É. Muito legal para TV Animal. É. Eu fico pensando no dia que o Silvio Santos morrer, cara. Vai Morrer? ser uma comoção nacional, né? Pois é. Ele e o Roberto Carlos vai ser uma. É. Faustão também. Faustão menos, mas Faustão é menos icônico. Será? Eu acho que é. Até porque o Pô, Faustão. mas Domingão do Faustão, uma parada. Porra, mas quem assistiu o Domingão do Faustão? Faustão ficou muito chato. É? Faustão tinha que ter feito aquele programa que ele continuava fazendo na Bandeirante lá. Ele ficou muito escrotinho. Ele fechou o programa. Saiu da Globo. Saiu, né? Também, na idade dele teria saído antes já. Exatamente. Ganhando a grana que ele ganhava. Muito antes já teria largado. Caralho, bicho, era muita grana. Mas Pode falar. Não, fale. Não, porque eu acho que era papo de 4 milhões ao mês, assim. Então. Era um valor muito astronômico. Assim. Eu vou fazer que a proposta para a Globo. Eu faço o mesmo serviço por metade do preço. É. Quem quiser me contratar, tô na hora aí, apresentando. Se for para interromper as pessoas, né? Porra, para interromper, etc e tal, ficar de mau humor, porra, isso aí sou eu faço pela metade. Esculachar a equipe. Isso aí. Ó, na hora. Se quiser até Botar o convidado em maus lençóis, Pode, né? né? Tipo, quem sabe faz ao vivo, aquela porra, deixa o cara lá na merda. Pois é. Bota todo mundo para improvisar, às vezes o cara não sabe o que falar. Você já teve vontade de fazer esse programa? Como apresentador? Não, e no quadro, quem sabe fazer ao vivo? Não. Você vira nos 30? Nem fudendo, não. É. Só se me pagassem. É. E depende da grana também. Também, né? Você está muito exigente. Porque é muita pagação de mico, né? Acha? Sei lá, a não sei que você for. Por exemplo, eu acho que é legal para um comediante. Um comediante é uma parada maneira. Agora, por exemplo, um músico. Pô, mas fazer piada em 30 segundos é foda, né? Não, porque tinha um quadro lá que era o tal do Quem Chega Lá, né, também. Que era, você tinha um termômetro de aplausos, né? Aí, tipo, o cara ia fazendo as piadas à medida que ele recebia. Não sei se era de aplauso ou se era de risada. E aí o cara ia. Aí, tipo, se o termômetro batesse num determinado nível lá, o cara ganhava mais, sei lá, 1 minuto. E aí ia ficando. E é porque eu acho que para comediante faz mais sentido. Mas assim, para um músico, por exemplo, você chega lá sozinho com o seu instrumento. O que você vai fazer, assim, tipo, além de tocar de maneira normal? Você tem que fazer uma coisa meio extraordinária. Eu tive o primeiro professor de música, em piano. Esqueci o nome dele agora. Foda. Mas ele foi no quadro do Faustão, como o cara mais rápido, etc e tal. Ele tocava lá, etc. Porque ele é representante da Holland e tal. O cara, de fato, tocava muito, muito rápido, né? Cara, esqueci o nome do cara. Enfim, procurei no Se Vira nos 30, pianista mais rápido do Brasil, que vocês vão encontrar. Será que ele gerou minha ansiedade musical? Moldou o seu caráter musical. Caráter super mega veloz, né? Procurar depois onde ele tá. Depois eu falo no próximo episódio o nome do sujeito pra você dar uma moral pro cara. Gente boa. Ó, é isso. Então, do que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar do ensino de arte. Mais um tema do qual... Não, é engraçado que a gente tá fazendo um preâmbulo aqui que não tem absolutamente nada a ver com isso, né? Eu tava tentando encontrar uma conexão, uma deixa, né, pra gente poder chegar no assunto, né? Eu sei a deixa, justamente porque as crianças não têm ensino de história da arte, elas têm que ficar assistindo Faustão. Banheiro do Gugu, sem ter apreciação estética do pleno do negócio, né? Só tem um entendimento epidérmico, sensorial e erétil da banheira do Gugu e ignora as questões artísticas que estavam por trás ali da atração. Aquilo era uma obra de arte. Aquilo era concebido e tinha uma intenção estética que passava para além dessa titilação, assim, dessa cosquinha erótica, né? Só que na falta de um ensino de arte sólido e consistente nas escolas brasileiras, você, como eu e como o Péricles, ignorávamos isso. Então ficávamos ali na nossa... Na punheta. Quando, na verdade,
tinha um significado para além disso, muito mais sofisticado, muito mais complexo e mais que sofisticado, diria eu, sostificado, que ainda é um nível de sofisticação mais complexo. E é disso que nós vamos tratar hoje. Da ensino de arte, no momento que eu vou espirrar, ainda não, agora sim. Saúde, obrigado. Não, é gripe mesmo. É gripe. Gripe? Benegripe. E é isso. Bem, também não é de se esperar que no Brasil tenha um bom ensino de arte, porque, porra, não se ensina nem matemática, nem português direito, que dirá o ensino Mas artístico. você se refere ao ensino no âmbito do ensino básico mesmo, assim? Ou... Isso aí, na educação pé de chinelo mesmo. Porque podemos tratar também, aí você está mais habilitado que eu para tratar nos níveis mais superiores, né? Mas a ideia da educação artística é prover isso de forma generalizada. Claro que, porra, não é para transformar ninguém em instrumentista a partir da escola, ou pintor, cacete a quatro, mas a experiência que eu tive sempre de outras pessoas é muito limitante. Eu acho que no caso daquela que é a linguagem mais assim, inacessível, ou na qual se exige um tipo de educação formal mais elaborada, que é a música, isso é evidente. Tipo, você vê pela pouca quantidade de pessoas que sabem tocar um instrumento aqui e que geralmente aprendem por outros caminhos, ou aprendem Sim. autodidaticamente, ou aprendem de outra curso, né? Mas nas outras áreas também, tipo, a escola não explora muito mal outras. Isso fica muito claro até no próprio ensino, que seria tipo as expressões mais acessíveis e que estão incluídas no currículo, que Tipo é literatura, por exemplo, né? exatamente, exatamente. Isso é muito claro, porque fica uma coisa. Eu vim falando, eu não vi a diferença no ensino de literatura para o de biologia, Uhum. porque se transforma, que também estava errado do ponto de vista da biologia, mas que ficava quase numa coleção, uma classificação entomológica. Assim, você tem que ficar classificando as figuras de Uhum. linguagem, enquanto antes, em vez de você estar preocupado com outros aspectos da linguagem mais E amplos. também não estimulava um processo criativo, né, do aluno, né? Exatamente. Exatamente. A começar pelo fato de que a tal da literatura infantil, cara, não interessava as crianças não gostavam daquilo, né? Em vez de procurar temas ou autores, inclusive que podia ser por tradução que interessassem os alunos, né? Ah, Era tudo muito ruim. Até o ensino, tipo, há no Brasil uma ênfase muito grande na questão da literatura, na literatura produzida após o modernismo, especialmente o modernismo. Tem um pouco de patrioteira nisso, que de fato tem uma originalidade, mas isso é um tipo de literatura que não deveria receber a ênfase, porque já é um tipo de literatura que depende de um entendimento de referências, uma literatura que lida com paródia. Como você vai Uhum. entender a porra de uma paródia se você não entende quais são as referências dos modelos que estão se tratando, Sim, né? De todas as formas literárias, na poesia, que são mais acessíveis para o horror dos professores de literatura, é do romantismo, porque trabalha com elementos de rima, é uma linguagem mais simples, é uma linguagem mais. E, cara, eu passava batido. É o mais bobo, mas, porra, é o que seria factível para você explorar com as crianças. E não à toa. Eu já falei isso, acho que nós já falamos isso. O rap hoje recupera diversas estruturas desse verso mais tradicional, Uhum. né? Porque eu não entendo porra nenhuma, deveria entender, porra, até para ver como se reproduzem espontaneamente determinadas técnicas, né? Mas várias coisas ali, tipo, o pessoal do rap, que provavelmente não é por um aprendizado formal, né? De literatura, provavelmente é pelo aprendizagem ali, de imitação dos pares, eles desenvolvem outros, tipo cavalgamento, tipo o metro não terminar no verso e continua. Eles usam várias coisas que existem. E isso seria mais factível, já que justamente por isso, né, ter uma certa repercussão faria mais sentido para estudar o que está na história da literatura mais próximo a isso e trazer também, aí sim fazer essa coisa, olha como você pode ver estruturas similares
em contextos diferentes e tal, né? Para mostrar que não é uma coisa presa em um determinado momento, ou quando isso é. Né? E isso não é feito, né? Engraçado que o ensino de literatura na escola, ele tem um caráter muito diferente das outras linguagens artísticas, né? Então, como por exemplo, quando se estuda, digamos assim, artes plásticas, a gente não estuda artes, não sei você, né? Mas não estuda artes plásticas de fato, né? Você aprende lá um pouquinho, sei lá, pintar, não sei o que, essas coisas, né? Mas eu acho que essas disciplinas, a tal da educação artística Sim. mesmo, né? Que é basicamente desenhar e pintar, né, na escola, ela desenvolve um pouco mais a criatividade, né? Ela permite um pouco mais o desenvolvimento da criatividade. Enquanto na literatura é uma disciplina que é muito mais analítica do que qualquer outra coisa, né? Sim. E que não tem essa dimensão criativa, né? E, por exemplo, o ensino de música também na escola, ele é impossível, né? Porque não dá para você botar todo mundo. Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura em algumas pouquíssimas escolas, eu nem sei como é isso hoje, né? Mas na minha época existia. Em algumas pouquíssimas escolas você tinha aquelas bandas marciais, né? Então as escolas públicas faziam ali os seus grupos, não sei o quê, e tinha desfile, desfilavam aqui no 7 de setembro, aqui na Presidente Vargas, né, e tal. Tinha até meio que uma competição entre escolas de diferentes municípios, assim. Então você tinha um estímulo também à prática de banda marcial, assim, da molecada aprender a tocar um trompete, um trombone, não sei o quê. Só que isso era uma dinâmica que se Dando dava golpes de karatê também ao mesmo tempo. marcial, né? Isso era uma dinâmica que se dava fora da sala de aula. Então, o aluno que queria aprender algum instrumento, queria fazer parte da banda, ele tinha que dedicar um tempo fora do horário escolar para participar dos ensaios, para aprender a tocar o instrumento, não sei o quê. Porque o ensino de música, né, a educação musical, digamos assim, ela era dentro de sala de aula e o foco era outro, né? Não dava para botar todo mundo para tocar um instrumento, até porque não dá nem tempo, né? O professor tem pouco tempo para lidar com todos os alunos e o professor não toca todos os instrumentos também, então, tipo, é muito mais uma prática de musicalização, ou seja, de tornar aquelas pessoas musicais, digamos assim, né? Do que uma prática ah, de ensinar um instrumento, é uma coisa diferente, né? Mas o que eu quero dizer é que acho que também o ensino de música nas escolas ele não está muito preparado para desenvolver o indivíduo assim criativamente, assim como o ensino de literatura também, né? Fica um ensino muito voltado, em alguns casos, eu converso com alguns professores com alguns amigos que são professores de música em escolas públicas, particulares, enfim. Em alguns casos, o ensino é focado nos aspectos da teoria da música, assim. O que eu também acho um erro, particularmente, porque Então, você vai estudar teoria da música, você não. tu não vê a aplicabilidade daquilo, né? Assim, tipo, aí tu fica ensinando o cara o que é uma colcheia, uma semicolcheia, não sei o quê, tipo, mas o cara não. Sabe tocar uma colcheia? Pô. Exatamente. Ele não sabe como que aquilo, tipo, como que ele transforma aquilo em som, né? Como é que. É meio maluco, assim. Então acaba virando muito mais uma prática de musicalização, no sentido de uma aula meio de apreciação musical, sabe? Umas coisas meio assim, do que ou talvez uma aula de história da música, fica tudo uma coisa meio nesse sentido Entendi. assim, do que de fato uma aula de música em si, né? Mas também o que seria uma aula de música em si, né? Assim, me parece que o propósito na escola é muito mais te mostrar, te dar acesso àquilo do que fazer você se aprofundar em determinada coisa, né? Assim como na educação artística também, né? Mas, por exemplo, você poderia ter um casamento melhor de certas disciplinas que você está vendo em outras áreas, como ensino artístico. E, para pegar no caso da música, na quarta série, pelo menos era na quarta série, que agora virou, sei lá, quinto ano, sei lá que porra virou. Você começa a ver frações. Ou é na terceira? Não, acho que é na quarta. Porra, já dá para incluir, tipo, esse elemento da música, assim, tipo, das notas. Né? Porque vai, tipo, que é uma semi-breve. Pô, vamos imaginar a duração do compasso inteiro. Então, porra, seria aquela fração 4,
por 4 durando tudo, é o bolo Uhum. todo. Aí depois aqui tem uma semínima, é mostrar lá a notinha. Ah, é metade do bolo, então vamos fazer o exercício de cantar uma nota durante metade desse tempo. Não sei como, Uhum. enfim, mas poderia estar da mesma forma como isso se associa a alguns dispositivos gráficos na matemática, essa coisa assim das fatias, o bolo seria no caso com o som, O som, né? como na Uhum. outras partes de educação artística poderia estar associado a outros elementos, enfim, que os professores vão. Mas tem um casamento mais próximo disso que não acontece. Eu não entendo como não aparece isso junto. Tipo, porra, na quarta série tu tá vendo frações e tu começa também já a ver. Claro, você podia começar antes já. Então, quando eu estava na escola, na terceira e na quarta série tivemos aula de coral, de canto coral, que eu detestava, né? Porque eu queria Uhum. tocar instrumento. E eu acho que para criança é muito difícil ela reconhecer que a voz é um instrumento Uhum. musical. Porque é naturalizado. Ao Sim. contrário né? Como o próprio nome diz, a arte da ideia que é uma coisa. Porra, mesmo que você cante desafinado, você acha que você tá. Uhum. não dá essa ideia de que você está manipulando alguma coisa. Você está num nível de sofisticação que acho que a criança não tem nessa época. E eu podia até começar alguma coisa antes e quando chegasse ter essa associação dos conteúdos. E isso não aparece. Eu fico muito impressionado como isso é completamente desconectado, né? E acho que ajudaria tanto as duas coisas, o entendimento da matemática, do que são as frações, e já a internalização desde cedo, né? Se eu tivesse feito isso, não teria problema de ritmo, estaria aqui buzinando Pericles para conseguir enfiar isso na minha cabeça. Mas já estaria associado, cara, porra, aqui, ó, uma mínima, porra, é um quarto da fatia do bolo, mesma coisa. Só que você já trabalhando com outros, com outros elementos, né? E isso não aparece, não aparece em momento nenhum. E na literatura é a mesma coisa também. Porque é uma naturalização, geralmente se dá um tema assim, escreva sobre um tema. Mas é difícil saber, porra. Aí vem algumas regras e tal, mas o lance para você dominar qualquer técnica é você dar as restrições. O Uhum. que, que você. Então, um dos melhores recursos assim, para você ensinar as crianças arte, às vezes, vamos pegar um texto, vamos ver o que, que tem aqui, vamos imitar. Eu tinha um Uhum. professor que tinha fama de gaga, na sexta ou sétima série de redação. Mas ele falava uma coisa, marcou muito, ele falou assim, todos os grandes escritores faziam paráfrase. Ou seja, eles procuravam imitar algum. Embora eu não me lembre de ele ter dado nenhum Uhum. de paráfrase. Mas é, tipo, vamos imitar uma técnica, ou vamos porra, escrever um texto que não tenha verbo. Uma coisa assim, limitações mesmo, né? Uhum. É, por isso que também é bom, tipo, a questão da poesia. E não é à toa que geralmente a poesia emerge primeiro como forma artística do que a prosa. Porque a poesia, necessariamente, ela força uma estrutura. Nem que seja a do metro e da rima. Tem uma estrutura forçada. Então você não pode dar curso livre à tua imaginação, sua verborragia, que fica um negócio informe e não artístico. Né? Tem um molde ali e a parada tem que se encaixar. Isso força você a se refletir, o que é que você precisa em operações. É um exemplo, cara, pode parecer absurdo, mas isso é dado pela história de todas as literaturas. Todas as literaturas que se conhecem, elas começam primeiro pela poesia, não pela prosa, que pode parecer, para nós Uhum. não faz o menor sentido, né? Parece mais natural escrever a prosa. Não, porque nós vivemos num contexto de que, porra, já se desenvolveu uma técnica. E se você pega a prosa. Mas tem uma. Não sei se eu não sei onde eu ouvi isso, né? Tem uma coisa também que a poesia, ela estava muito ligada também a essa coisa da música, né? No passado, né? Uhum, Música e poesia era quase que meio a mesma coisa, assim, sim, né? Essa ideia do canto da poesia ali, como é uma coisa que tem ritmo e tal, sim, rima, está muito associada à memória também, que é mais sim. fácil de você memorizar. Então, essa coisa do. Até né, nessa. Eu acho que isso é mais antigo, mas a gente tem essa figura do trovador, né, que ia Uhum, viajando ali, contando histórias, que acho que tem uma lógica meio também sim. disso, né? E aí talvez por isso a poesia tenha sido tão difundida e tenha se desenvolvido tanto ao ponto de ser mais fácil porque era uma coisa muito
difundida, né? Assim, então todo mundo conhecia os mecanismos, né? Digamos assim, não sei se todo mundo, mas eu imagino que era uma coisa realmente que muita gente sabia lidar com aquela linguagem ali, né? Também. Até hoje, não sei quanto a você, mas eu tenho uma facilidade muito maior de decorar letra de música do que poesia pura e simples, né? Uhum. Porque o fato de ter. E como até hoje, tipo, aqueles repentistas lá do Nordeste, você vê claramente que tem o ritmo, etc e tal, mas tem uma entoação melódica Sim. que se repete, aí aquilo facilita a memorização, te diz que o negócio caiu ali no final, ainda vai ter a rima. Uhum. Não, com certeza, com certeza. Porque tinha essa coisa da figura do bardo, do trovador, né? Mas eram estruturas melódicas, provavelmente, assim, tem estudo muito simples, era mesmo uma Uhum. reiteração de sempre indo e levando para o troço ficar mais redondinho ainda, né? Não era canções super mega complexas, né? Mesmo Sim, para sim, é. amarrar alguma coisa. Mas o fato de você ter limitações, isso facilita o desenvolvimento de alguma linguagem mais artística. E isso é dado em todas as literaturas. Você pega assim, os primórdios dos textos escritos, pode ser em português, em inglês, qualquer. Enfim. A prosa é abominável, assim, é um negócio muito confuso. E que é o contrário da poesia, que a poesia é de mais fácil apreciação. Mas justamente porque a expressão em prosa para essas pessoas ainda não estava consolidada. Tipo, pô, o que é escrever com clareza? Se você pegar jornais do início do século XX, você vê que ainda assim a própria linguagem jornalística tinha uma linguagem que para nós aparece pesada e redundante pra caraca, né? Porque ainda não se tinha feito uma condensação ainda de Sim. chegada ao Uhum. essencial. Porque de fato, o que limita? Quais são os limitantes? Quando você tem um, uma quadrinha de 10 sílabas, não Uhum. tem um soneto, não tem para onde ir, porra. É. Tua ideia Precisa resolver, né, dentro daquele limite ali. exatamente naquela forma como cresceu a Uhum. estrutura. Você pode fazer algumas variações, já um verso, um pé maior, menor e tal, um esquema de rima, mas é aquela. E não tem jeito. Né? Ali, a tua ideia tem que estar resolvida ali. E que às vezes de uma forma mais livre. Por isso que eu achava muito ruim essa ideia, canção livre, ou com temáticas muito abertas, né? Tinha que ter exercícios mesmo de limitação, uma coisa dele. Claro, isso vai sendo incluído, né? Escrever, tipo, relações de pontos de vista diferentes, Uhum. tipo. E são coisas assim simples que ajudam a dar uma, 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 um entendimento melhor do que é a arte, do que está acontecendo, do que aquela coisa meio de taxonomia mesmo, de classificar. Eu me lembro que tinha um amigo meu que ficava que sempre fazia trabalho de português comigo, eu fazia de química com ele, né? Porque ele se fudia em português, eu fudia em química. Uhum. Ele fala, não entendo, etc e tal, as paradas, os textos. E tinha muitas coisas, entendi, o que o autor quer dizer? Caralho, o autor pode ter quer dizer uma porrada É. Não, você nunca vai saber o que ele quis dizer de fato, né? caralho, assim, é um tipo de abordagem completamente louca, tipo, em vez de estar ligado, tipo, quais são os efeitos que são produzidos, muito, ou classificar em determinadas escolas, isso exige um nível de sofisticação muito maior e que não, né, na toa que as pessoas acabam decorando, porque Uhum. certas coisas não são claras mesmo, porra. Isso não fica, isso também não é falado assim, tipo, tem poetas que são difíceis, ou escritores de difícil classificação, porque as coisas são fluidas, essas escolas são construções intelectuais, cara. Não tem Uhum. nada dado. Mas no livro parece como se fosse Exatamente. romantismo. O romantismo tá dado. É. É tipo, o movimento começa com porra, fulano. Né? Tipo, caralho, virou o ano ali. Não, agora é isso aqui. Então, um É. ensino completamente É. louco, cara. Completamente louco. É como E se não houvesse transição, né? Como se não houvesse. É engraçado isso pra caralho, porque na faculdade de música a gente vê isso também, né? Ah, o pessoal, existe muita dúvida sobre essa coisa entre modalismo e tonalismo, né? O pessoal tem muita dificuldade de entender isso. Aí o pessoal, explica aí pro povo aí. o que é modalismo e É. tonalismo? Basicamente o tonalismo é o que rege a cultura musical ocidental, assim, hoje em dia, principalmente, né?
E é uma música que você tem o que a gente chama de centro tonal, então é difícil saber se eu vou conseguir explicar assim para quem não é do meio, né? Mas você tem uma coisa que é o centro tonal, você tem um acorde que ele é o acorde responsável por gerar a escala, enfim, todas as outras coisas, e a música ela vai sempre voltar para aquele acorde para te dar a sensação de que você está naquele centro tonal, né? Então você tem essa coisa do acorde dominante e o acorde de tônica. Então o acorde dominante é o acorde que faz você obrigatoriamente, entre aspas, né, voltar para a tônica. Então essa ideia de dominante e tônica, você tem um acorde que tem o tal do trítono, e você precisa resolver aquele trítono, e a forma de você resolver o trítono é você voltar para a tônica. Aí você faz com que o ouvinte tenha a sensação de que ele está voltando sempre para o mesmo lugar. Isso é o que seria o tonalismo, né? E no modalismo esse preceito não existe, ao contrário, na verdade. Não, você não precisa gerar essas resoluções, apesar de você ter ali um acorde que seja o acorde principal, mas não existe essa relação entre dominante e tônica. Então, essas cadências que são típicas do tonalismo, no modalismo elas se desfazem, então você não precisa voltar para isso. Deu para entender? Acho que não, né? É, Melhor você explicar, talvez. talvez eu sou mais leigo. Tipo, no tonalismo não tem uma hierarquia muito. Tem uma. No, no tonalismo tem uma hierarquia muito clara. Tem uma nota que é principal, que ela repousa quando você sente que a música ali que ela está, o chão dela, que ela repousou. E você tem músicas que têm a relação mais próxima com essa que a música para, né? A que tem uma relação mais distante seria a dominante, tipo aquela que gera mais tensão, foi mais longe, e essa tensão tem que ser resolvida voltando, né? Por isso que o Pérez falou, para essa nota tônica. No modalismo, existe uma nota de fato ainda de repouso, mas essa relação não é tão hierárquica assim com as outras notas. É um troço Mais aberto, mais né? livre, né? Tipo, mais. Tem uma ali que a música para ali, tu sente, aqui resolveu tudo, mas não é tão. É o mais igualitário. É engraçado que existe essa nomenclatura, né, dentro do tonalismo, que é a nomenclatura da dominante, né? Ou seja, é aquele que domina a tonalidade. Sim. Quando ele aparece, é que você sabe onde você está, na verdade. E ele não é a tônica, pelo contrário, é o acorde que gera a tensão, que te obriga a voltar para a tônica. Ele domina a tonalidade. Ele fala, aqui tu tem que voltar para a tônica. E enquanto no modalismo isso não existe. Essa figura de dominante não existe, né? Enfim, por que falávamos disso? Porque eu estava falando nos níveis, né, na faculdade de música. É muito curioso como. Não, eu não lembro por que eu estava falando disso. Eu lembro que eu falei. Eu lembro que eu Não, eu falei. estava falando dos movimentos, que é uma coisa muito abrupta. Assim, as coisas, o fulano escreve um livro, começa uma dada Boa, escola. boa, boa. Isso mesmo. Né? Porque a gente tem a figura do Bach, né? O Johann Sebastian Bach e tal. E aí quando você estuda na faculdade, para quem se interessa por estudar por isso na faculdade, estudar isso na faculdade, que é a tal da harmonia tradicional, né? Que é a harmonia principalmente do período barroco. E barroco, renascentista e tal, mais barroco mesmo. O pessoal está muito acostumado a, a essas regras, porque existem uma série de regras na harmonia tradicional, né? Que é a ideia da condução das quatro vozes ali, né? Dos corais principalmente, né? Tipo, baixo, tenor, contralto, soprano. E, e aí existe uma série de regrinhas ali, porque como você disse, para você dominar a técnica, você precisa restringir, né? Estabelecer as restrições para tu saber para onde não ir, para tu ficar dentro de um determinado estilo, né? E aí na harmonia tradicional tem essa coisa, né? Evitar quintas paralelas, oitavas paralelas, evitar dobramento de terça, evitar saltos de segunda aumentada, não sei o que, essas coisas todas, né? E tem também evitar cruzamento de vozes, evitar maior distância maior que oitava entre baixo e tenor, não sei o que, enfim, essas coisas. Aí quando tu vai analisar os corais do Bach, tu vê que tem várias coisas que o Bach não segue. E aí a galera entra numa piração, assim, tipo, ué, professor, mas você não falou que não pode? O Bach faz, não sei o que. Só que o Bach está exatamente na transição entre essa música mais modal, mais medieval, né?
Uhum. e a música tonal. Então, tipo, ele vai cometer uma série de coisas que, tipo, tu vai olhar dentro dessa lógica de harmonia tradicional, ele não tá. Engraçado que, tipo, o bar é o maior expoente dessa harmonia tradicional, mas ele é o que mais quebra as regras do que é entendido por harmonia tradicional, Uhum. assim. Mas é por conta disso, né? Não existe uma ruptura que se estabelece, caralho, de forma Uhum. é aqui, ponto final e acabou, né? Não, Uhum. essas rupturas elas não são tão claras assim, né? Há sempre pontos de continuidade, né? E o cara não é um teórico. Exato, é. Tipo, tem que fazer. E mesmo que for, porque às vezes o cara é um teórico, mas ele. Por motivos estéticos. Ele caga pra. Exatamente. Tipo, então, porra, essa questão aí da prática tonal, ela é muito dada mais pela percepção de certas recorrências. Então, se chegou tipo, a ser um modelo ideal do que o cara. Enfim, o elementar assim, que eles estavam se guiando era por isso aqui, né? Uhum. Por esse conjunto de regras. Mas na prática, eventualmente, tinham. Mas o alicerce daquilo, como é, são das escolas também. Você consegue, é por isso que você consegue identificar um dado estilo, qualquer expressão artística. Você consegue identificar um prédio pertencendo ao neoclássico, Uhum. enfim, ou barroco de um dado contexto, uma música uma música clássica, né, ou tipo uma poesia romântica, porque você consegue, dentro ali da multiplicidade de elementos que tem, chegar a um núcleo ali mais ou menos, um denominador comum, que você vê, porra, tem traços estilísticos aqui que são tão recorrentes que dá para enquadrar isso. É claro que sempre tem autores que estão ali, que fogem ou produzem obras, mas o foda é isso, porque na escola não se, não se trata disso, porque é uma coisa monolítica, né? Tanto que o próprio ensino de história de literatura aqui era muito associado a isso. O Brasil estava sempre atrasado em relação às vanguardas da Europa, ou seja, o romantismo sempre chegava aqui depois. E em momento nenhum se explicava, mas por que demorava tanto tempo? Uhum. Né? Não tinha nenhuma teoria que amarrasse a coisa. Não sei se o Brasil é mais lerdo mesmo, tipo. Uhum. É porque tem, elimina tem um aspecto de deliberado, assim, não, esteticamente não me interessa isso, porque eu vou adotar esse tipo de linguagem artística quando não responde às minhas necessidades como artista do meu público, né? E fica uma coisa assim completamente solta, né? E também aí outra falha do ensino de história de arte aqui é de não estar vinculado, de história artística, na verdade, não estar vinculado à, à história. Fica uma coisa. Sim, isso é verdade. Tinha que estar acompanhando ali É. sempre, 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 sempre. Quando eu dava aula de História de Direito, na minha período de prostituição aí, é, completamente ilegal, a modalidade de aula que eu dava, tudo bem. Quando eu dava aula comparar direito romano ou direito grego. Era forçação de barra, era uma abstração também, mas era para explicar por que os gregos tiveram muita influência em certas áreas do saber, mas não no direito. Aí você vê assim, pô, toda teoria política, até as palavras, a própria palavra política, são palavras gregas. Palavras gregas. Democracia, né? Aristocracia, blá, blá, blá. Monarquia. Mas o direito era de influência matriz romana. Aí um dos argumentos que dava, que é a função de barra, mas pelo menos consegue vincular, é que os gregos tinham um pendor para o pensamento idealizado abstrato, é por isso que eles se destacaram, por exemplo, na matemática, e nisso, na teoria política, enquanto os romanos se destacavam em coisas de uma perspectiva mais pragmática, eles se destacavam não na matemática, mas na engenharia, né? Que é tudo, caralho, a quatro, na construção civil, e no direito mais concreto para resolver as coisas, não na abstração. Isso se refletia no tipo de escultura. Você pega a estatuária grega clássica, é claramente idealizada. Sempre as pessoas são mesmo os velhos, super musculosos, caralho, quatro, né? Sempre todo mundo muito bonito e tal. Tem até um tipo de nariz que é um nariz idealizado que pega a testa e segue reto. É sempre assim, sempre uma forma idealizada das coisas, né? Enquanto os romanos, você pega os bustos romanos, você vê visivelmente são pessoas reais. O velho tem aquela orelha para frente, aquele Uhum. narigão, etc. São concepções
de mundo diferente. Claro que é coisa mais complicada que essa, mas enfim, mas serve como A exemplo. grosso modo, A né? grosso modo, você vai perceber isso. Pô, tem certas esculturas que você vê antirromânticas que você mais você vê antes gregos. Tipo, a representação do idoso como um velho fudido mesmo. Isso aparece. É óbvio que isso tem alguma coisa a ver com um tipo de visão de mundo diferente, né? Não quer dizer que seja melhor ou pior, mas enfim, não se faz essa conexão, né? Fica uma coisa solta, né? Fica elementos ali que poderiam estar sendo. Mas você não acha, por exemplo, que determinados tipos de linguagens são mais complicados de ensinar do que outros, assim? Porque, por exemplo, a literatura. A literatura você tem. Se o cara tiver um papel, uma caneta, ele consegue desenvolver, sabe? Assim, você não precisa de uma estrutura, não exige qualquer tipo de investimento, assim, é só o papel e a caneta, né? Agora, pensando no contexto mesmo da escola pública, né? Agora, por exemplo, para você ensinar artes plásticas, porra, você precisa, né, sei lá, né, você vai ter que ter um cavalete, uma, como eu falo, uma tela, ou então você vai ter que ter um material para o moleque fazer uma escultura, não sei o que e tal. Ou seja, você vai ter que ter uma sala só para isso, né? Música, você precisa de instrumentos, mas não só instrumentos, você precisa de um pouco mais de tempo também. Ah, eu não estou dizendo que uma coisa é mais fácil do que outra, assim, mas assim, no caso da literatura, a infraestrutura necessária é muito menor, né, em relação a esses outros tipos de linguagens, né? Mandar um recado aqui pro Mac. Mas educação é pra ser cara mesmo, porra. É verdade, é verdade. É para ser cara, é um investimento que né? Não, eu entendo. Não, tanto que eu acho assim que talvez você tem que começar trabalhando a partir das. Se for considerar isso, então tem que estabelecer um programa que parte do que é mais factível, mas com a perspectiva que depois dá para. Mas, por exemplo, na casa da música, dá para você trabalhar com elementos rítmicos, Uhum. né? Que vão pegar essa O parte corpo, né? do corpo e depois você introduz. Aí, paulatinamente você vai introduzindo outras coisas que talvez não sejam nem pedagogicamente, nem financeiramente razoáveis incluir lá atrás. Mas, porra, essa coisa, vamos pôr as crianças para bater palma. Enfim, dá até para bater palma, porra. Não precisa juntar um monte de gente Uhum. para bater palma no tempo. Já tá juntando lá com a questão da fração com a quarta série. Uhum. Tipo, né? E tem como você associar com essas coisas. Porra, sei lá, vamos fazer um ritmo aqui e depois vamos representar isso em desenho, né? Com quadradinhos, tipo, né? Que isso dá para fazer, tipo, não tem nenhum Empecilho. empecilho para isso, mas acho que falta isso. Na falta de recursos, na falta talvez de recursos e também de recursos humanos, financeiros, humanos, falta essa integração. Mas dá para. Acho que para. Não é que as crianças são muito inteligentes, né? Mesmo as burras são muito inteligentes, ao contrário dos adultos. Mesmo muito Mesmo muito inteligentes são burros. são burros. Com as crianças, mesmo as muito burras são inteligentes. Então acho que dá para, mas é uma coisa mais. Porque a escola é uma fábrica de produzir desinteresse e burrice. Porque é isso, falta essa coisa de juntar. Não, eu entendo, de fato, que, porra, tem certas coisas que. Porra, vai ter vamos ter uma orquestra lá pra, porra. Não vai ser factível, mas acho que dá para trabalhar com certos elementos ali que minimamente a pessoa. E nem isso tem. Nem isso tem. Eu estudei numa escola de classe média lá de Campo Grande e tal, conceituada lá para a região, e era canto coral. Provavelmente por causa disso, porque mesmo assim, para essa, né, a classe média suburbana, não estaria factível, seria, dentro da mensalidade. Poxa, mas, porra, eu detestava. E provavelmente por causa disso, porque o canto é muito natural, tipo, não soa. Eu sempre gostei muito de música, mas não soava arte, porque não soava Sim. um Não artifício. parecia que você estava fazendo música, de Não fato. parecia, tipo.
não soava isso, não dava ideia. Que provavelmente, talvez, se tivesse tocando alguma coisa, algo que exigisse um tipo de controle maior, e essa coisa mesmo, cara, eu tô fazendo algo que não sou eu, quer dizer, sou eu que estou produzindo, mas está mediado justamente pelo instrumento, Uhum. talvez fosse mais interessante, né? Tipo, tanto que tinha um piano lá, eu ficava assim fascinado para tocar aquilo. Mas tu tocava O que é? o piano? Não tocava, né? Não, tocava assim. Você tinha liberdade para mexer no piano? Assim? Não sei se tinha, mas porque eu era uma criança bonzinha ainda, mas eu tinha maior vontade de mexer que quando a tia tava lá no piano. Fazer um uau! Fazer um barulho mesmo. Fazer um Pois é, barulho. então, porque Tipo, isso aí seria o barulho, tipo, agora faz o barulho mantendo o pulso. organizado. Uá, uá, né? Não, é porque eu acho que existe isso também, né? Eu fico um pouco incomodado quando eu vejo determinados professores que querem chegar no ensino básico e querem que o aluno ele saia um exímio instrumentista, né? E não é a jogada, né? A jogada é quando o cara faz uma faculdade lá de licenciatura em música, que é para ele dar aula, né? Para ele se tornar habilitado para dar aula no ensino básico, a proposta da licenciatura em música é te ensinar a ensinar a música para os outros. Só que ensinar música não significa ensinar um instrumento, né? Significa tornar o sujeito musicalizado, né? Então, assim, não adianta, mesmo uma escola que tenha estrutura, digamos assim, que tenha lá o piano, como você disse, é impossível um professor que tenha, sei lá, 1, 2 horas de aula por semana com uma turma de 30, 40 alunos, né? É impossível que ele consiga fazer todo mundo sair dali pianista, né? Sim. Mesmo que isso dure, sei lá, 10 anos, não dá. E especialmente se essas crianças não têm, crianças ou adolescentes, enfim, não têm acesso ao instrumento em casa, às vezes é só naquele momento ali mesmo, então não tem como. Às vezes vale muito mais a pena ele criar uma experiência que seja uma experiência sonora, no sentido de explorar o ruído mesmo, coisas nesse sentido e tal, e não necessariamente querer. Mas aí, para isso, precisa que o cara, o professor de música, ele esteja ligado em outras coisas, sacou? Porque o cara vai estudar, vai fazer a faculdade de licenciatura em música, ele não vai estudar composição. E é na composição, no curso de composição, que o cara vai ter acesso ao que é a música eletroacústica, a tal da porra da música concreta e foda-se, Puta que pariu. e puta que pariu, E outras palavras. e tudo que puder falar de palavrão, a tal da. Isso mesmo, né? Música eletrônica, música eletroacústica, sonologia, essas coisas que vão mostrar para ele que, tipo, dá para você encarar o ruído de outra forma. Você não precisa achar que música é só o som dos instrumentos, assim, mediado pelos instrumentos. Você pode também usar outros sons que estão ao teu redor para organizá-los, porque música, no final das contas, é você organizar os sons, né? Não necessariamente os sons de instrumentos musicais. Pode ser qualquer tipo de som. E aí falta muitas vezes ao cara que é da licenciatura ter acesso a esse tipo de conteúdo para na hora que ele chega para ensinar, né, para ele musicalizar, né, o indivíduo, ele conseguir musicalizar com essa perspectiva a respeito de música, né? Então, por exemplo, pegar você para botar lá no piano, toca o piano, foda-se, não precisa tocar, saber montar um acorde, não sei o quê. Não, não importa, faz o som que você quiser. Mas vamos organizar isso aqui? Tipo, você toca assim, ó, você toca pá, 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 no pulso, aí o outro faz outra coisa e tal. Tem um amigo meu aqui, o Franklin, que ele é professor do ensino básico, né? Numa escola em Mesquita, ele é professor da rede pública em Mesquita. E essa escola onde ele trabalha é uma escola de educação especial. Então ele lida com a molecada lá que tem distúrbio mental, né? E aí, bom, a escola é uma escola pobre, né? Municipal e tal, não tem muito recurso. O que eles mais têm lá são instrumentos de percussão, né? Para variar, que isso também é outra coisa muito normal, né? Quando vai ter instrumento que tem instrumento de percussão. E aí o que ele faz é o seguinte, ele faz uma coisa. E é engraçado isso, porque eu fui assistir uma apresentação da turma dele uma vez, e aí depois da apresentação foi numa ocasião assim, que era um festival, uma parada assim, bem maneira, da prefeitura lá em Mesquita,
que foi lá na Vila Olímpica, assim, um negócio super maneiro, assim, várias apresentações, várias coisas, era um evento super grande. E aí a turma dele foi se apresentar. E aí a molecada tocando percussão, uma mini bateria de escola de samba, assim. Uhum. E a molecada, os moleques tudo cheio de problema, cara. Os moleques deficiente. Existe isso, deficiente mental que fala, não, né? Deficiente. Lá, Como é né? que fala? Eu não sei. Enfim, pessoas com problema. Moleques assim, a garotada com problema mental. E, e aí ele chegou lá, aí fez a apresentação, aí depois eu fui falar com ele, assim, eu fui conversando com ele sobre o lance do sound painting, né? E eu fui falando com ele achando que ele sabia do que se tratava. Ele estava fazendo sound painting sem saber o que é. Uhum. Sem saber que ele estava fazendo sound painting, entendeu? O sound painting nada mais é do que isso. Não sei se você já ouviu falar, que é tipo, tu bota a galera lá, Nós já falamos aqui, né? mas repete aí pro nosso. Enfim, tem um cara que é um teórico americano e tal, que ele criou essa lógica. Ele criou um dicionário de gestos e ele bota a orquestra, a banda ali, seja lá o que for, em cima do palco e aí com aquele dicionário de gestos que ele tem, ele vai usando esses gestos para ir criando os sons ali no momento, né, ao vivo. Mas assim, o dicionário de gestos foi criado por ele. Você pode criar um, eu posso Sim. criar outro. Enfim, a ideia, o que importa não são os gestos, né? E a maneira como você vai usar essa ideia, né? E o Franklin estava fazendo isso. Ele fez um sound painting com a molecada, um sound painting de bateria de escola de samba, assim, botou a molecada para tocar. O que eu quero dizer com isso tudo é que, tipo, o Franklin é um cara que, além de ter licenciatura em música, ele é formado em composição. Então ele teve contato com essa outra perspectiva a respeito do que é música, sacou? E não ficou só naquela jogadinha de harmonia, melodia e ritmo, entendeu? Com essa caretice. Ele conseguiu transcender essa parada, e aí quando ele chega numa escola, que é uma escola municipal, da Baixada Fluminense, não sei o quê, não sei o que lá, sem infraestrutura, sem grana, não sei o quê, ele consegue, de alguma maneira, fazer aquela molecada tocar música, fazer música com o mínimo de recurso possível, né? Mas aí o problema é que a formação, no geral, também do professor não estimula o cara, né? Não dá para ele esses recursos, assim. O cara nem sabe que dá para fazer isso. Você não sabe a vontade que eu tinha de tocar naquele piano. Pois é, tá Dar vendo uma aí? martelada naquilo. É, É exatamente isso. Ó. Martela aí 4 vezes. Aí quando chegar na 5ª vez, fulano grita aqui. Pronto. isso. Pronto. É. Aí depois bate aqui. Fica assim. Né? Bate primeiro aqui no grave. Aí depois, ó, de 4 vezes, bate aqui no. Se esses são os elementos possíveis, trabalha-se com isso, né? É engraçado, mas também, eu acho que também entra tipo não sei se é a pressão dos pais, ou enfim, para justificativa, porque tem que ter aquele produto. O produto são as crianças cantando lá. É. Mamãe, estou cansado, me faz um cafuné. Aquelas ou do relógio que eu não sabia fazer, que era do reloginho, Cloc, cloc, cloc. eu não conseguia fazer aquilo eu fazia. Dava um migué. Eu dava dublava aquilo. Mas eu me lembro que antes de começar as aulas de coral, eles fizeram uma coisa que parecia mais interessante, que é o seguinte, a mulher lá cantava e nós tínhamos que identificar se a nota era mais aguda ou mais grave do que... Mas essa percepção. Para mim seria mais interessante ter prosseguido nessas paradas do que... Pô, as crianças para cantar. Cara, não façam isso com as crianças. As crianças gostam de cantar, mas elas acham que já sabem cantar, né? E eu já falei isso também, acho que uma vez, né? Que tinha um moleque lá que todo mundo achava que cantava bem. Os professores achavam ótimo, cantava excelentemente, Sérgio. Porra, e eu falo assim, porra, mas como é? Ai, canta que nem um anjo. Eu falei, essa voz de viadinho. Porra, achava que cantar bem não tem aquela voz de adulto. Eu tenho que confessar uma coisa. Tenho que confessar, não sei se eu já confessei aqui. Eu serei cancelado. Eu odeio criança cantando. Odeio. Odeio com todas as minhas forças. Por mim, criança tinha que ser proibida de cantar. Movimento anticanto, né? Quando eu vejo esses programas de TV que são voltados para crianças, assim, crianças calouras, sabe? Por que você detesta? Cara, porque eu acho que, primeiro, que voz de criança é tudo igual. Segundo, que criança cantando, ela sempre fica tentando imitar adulto. E terceiro, que criança, quando canta, como não tem
muita personalidade musical ainda, assim, eles repetem ao extremo todos os clichês do cantor de botequim, sacou? Aqueles melismas, aquelas coisas. Puta, eu acho horrível, horrível. Odeio criança cantando, não gosto. Mas depois eu entendi, porque o cara que tinha voz de viadinho, achava que tinha voz de viadinho, hoje tem uma voz poderosa de cantor de ópera, é porque ele era grandão, cara. E ele provavelmente cantava afinado, cacete A4. E ele era. E depois eu percebi isso, ele era muito mais alto que a maior parte das pessoas. Ele era meio gordo, etc. Isso com e que tal. idade? Ah, isso 10 anos. Ah, bem. 11 anos. Ah, Bem novo, novinho. mas ele era substância, porque sempre tem uns que são mais altos, Sim, sim, assim, sim. ele era barrigudo, mas tinha voz de viadinho também. Uhum. Então, quer dizer, ele tinha a voz de criança, mas provavelmente pela estatura dele, ele já tinha uma. Caixa torácica. Exatamente. Então ele conseguia projetar aquela voz Uhum. infantil com uma intensidade que os outros não conseguiam, por isso o professor ficava assim. Uhum. Aí depois, né? Mas, porra, todo mundo falava coisinha. Criança é tudo soprano, né? Tem isso. Exatamente, né? E tem essa história que a criança tende a ser mais afinada mesmo, né? Porque. Isso eu não sabia. Eu já vi essa história, porque falam, inclusive, que as crianças nem têm uma tendência meio ao ouvido absoluto, só que isso, como não Se costuma perde, né? ser explorado, né? Mas as crianças têm uma facilidade muito grande de cantar no tom, tipo, elas são muito. Interessante, eu não sabia disso, não. Porque só que essa habilidade não é. Tanto que idiomas que têm línguas tonais, né? Essas porras, falam que as pessoas são mais. Elas têm mais ouvido absoluto, é mais frequente, e elas também têm uma facilidade para cantar. Porque já na própria. É uma coisa que Sim. fica fixada, né? Tem essa coisa as palavras, elas não são só. Não é como no português, que você pode falar tudo com uma nota só, né? Você consegue se expressar, mas você vai variando só a tônica, né, das sílabas, né? No português você tem variações. Mas nessas línguas, por exemplo, tem uma coisa mesmo de tipo. No português você também tem variações. Porque isso não é uma nota só. Tem a questão da entonação, tem alguns sotaques que a linguagem é mais melódica. O lance desses idiomas que são considerados tonais é porque isso faz. Isso altera o significado da palavra. Tem um significado. Isso, o cara precisa fonêmico, falar com a. Exatamente. Como tem em português também se fala assim, ele é muito bom. Ele é muito bom. Você consegue perceber uma intenção. Claro. Ele é muito bom, né? Mas isso não muda o significado. Você pode falar, ele é muito bom. Não existe uma palavra que mude. Bom. Outra. Bom. Exato. Não, é a mesma palavra. É a mesma palavra. Mas esse idioma não. As palavras alteram. Tanto que eu costumo dar esse exemplo assim. No português existe também um elemento tonal para denotar pergunta, ironia e tal, mas isso não altera o valor. Sabe o que é engraçado essa coisa da entonação para pergunta, né? É mesmo? Frase. Porque eu lembro quando eu mesmo? comecei a estudar inglês. No inglês tem essa coisa, né? Você usar os verbos auxiliares, ou então você inverter, né? Você botar, tipo, o verbo to be vai na frente, né? Não sei o quê. E aí é aquela porra do inglês do livrinho, né? Mas, cara, várias vezes quando você está conversando com um americano mesmo, ele não faz essa porra, ele faz pela entonação. Sim, eu sei. Mas isso é comum. Isso é comum. Aqui é a forma padrão mesmo, né? Eles falam assim, não sei. Então, é a entonação que dá a ideia de pergunta. Sim. Vários idiomas têm isso também, mas é bom que não acontece isso. Também é a mesma coisa, mas não por um auxiliar, mas pela inversão, né? A pessoa faz, isso é comum, isso é normal. É mesmo, é diferente. É mesmo. Agora, não, é isso aí. Falam que as crianças, elas inclusive têm a tendência, se elas ouvem uma melodia, elas cantam a melodia no tom da melodia. Interessante, eu não sabia disso não. Agora, o que será que explica isso, hein? Mas isso provavelmente tem a ver com, como nós já falamos aqui, a fodida capacidade que as crianças têm de aprender idiomas. Então, provavelmente está associado a uma capacidade de captar, assimilar aquele som assim. Determinadas coisas que, conforme você vai envelhecendo, se restringe. E justamente se seu idioma não é tonal, que isso está na cara, você perde isso, né?
Não, que provavelmente a maior parte das pessoas que tem ouvido absoluto, essas porra toda, provavelmente começaram a estudar música cedo, porque associa, né? Já consegue fixar, né? E se a família tem pessoas que são musicistas dentro da família, né? E aí exploram isso no sentido de querer que o filho se desenvolva nesse sentido, né? Aí faz mesmo um treinamento, né, diário, assim, com a criança, o moleque fica sinistro, né? É que eu vivo falando essa porra. Se você não aprendesse o nome das cores quando você é criança, provavelmente você ia ver, isso aqui é a parede azul e tal, aqui é branca, mas você não ia saber, porra, você vai ver assim, é diferente do outro, mas não sei. Uhum. Eu não sei por quê. Você não ia Ah. conseguir, talvez, passar para o nível de conceptualização. Porra, por quê? Da mesma forma, as pessoas têm isso com a música. As pessoas reconhecem, não só com a música, mas uma porrada de outras artes. Porque nas outras artes é mais fácil o cara adquirir esse vocabulário. Elas percebem as diferenças, as semelhanças em determinadas obras, mas elas não conseguem verbalizar, explicar porque agora é fato que as pessoas conseguem dizer, isso aqui é um reggae, esse prédio aqui parece um prédio, é que a pessoa não fala parece um prédio neoclássico, mas ela consegue associar, parece um prédio da Grécia. Você pergunta para ela por que parece um prédio da Grécia, ela não consegue dar nenhuma tipo, Não, ela não. Ela só existe um catálogo da imagem na cabeça dela, assim, mas porra, tipo. não consegue. Mas explicar não. Não consegue. Você está em outro patamar. É que nesse tipo de domínio mais visual e verbal, como são as linguagens com que nós trabalhamos mais recorrentemente, é fácil alguém, mesmo sem uma instrução formal, né, entender o que se você explicar, ela consegue decodificar os elementos. Música é foda. Música isso é muito mais complicado, né? Pô, isso que é foda, né? Assim, tipo, Por isso tem que pôr a porra das crianças pra tocar alguma merda. essa fase da molecada, que deveria ser de fato assim, a fase em que a gente precisa investir mesmo para que eles tenham acesso à arte, porque por conta dessa capacidade, né? Que a criança tem essa capacidade cognitiva muito elevada mesmo, assim, né? E aí, e aí seria o momento da molecada ter a chance de ter contato com um monte de outras coisas que talvez ao longo da vida não vá mais ter contato, né? E aí ter contato e assimilar, né? Mesmo assim, tipo, aprender aquela parada e tal. Se desenvolver artisticamente, né? Pô, porque é curioso muitas vezes quando você vê a realidade de outros países, né? Em que, tipo, o cara ele é um médico, mas ele toca um violino, sacou? Ou então é um médico, mas ele, porra, pinta uns quadros, assim, sabe? Isso é comum, né? Tipo, você vai nesses países aí, tipo, Alemanha, França. Na Europa, principalmente, isso é bastante comum, Acho que assim, os né? Estados Unidos também. Acho que todos os países que Mais bem desenvolvidos, talvez. acho que dão uma. Acho que sim, né? Eu não sei, eu tenho um pé atrás com os Estados Unidos, que é um pessoal bem burrão mesmo, assim, então não sei, né? Também não sei. Não é. Mas acho que o sistema educacional deles na época do Cefet tinha mas também é foda, né? É bem ruim. Bem fraca, né? Mas não sei, talvez os caras tenham acesso a outras coisas que. Por exemplo, daí são coisas que são recorrentes, então o mesmo cara que é mais lesado, tu pega ali na amostra total, o pessoal lança a exposição aqui no. Pra mim, essa questão da música, então, é um negócio assim, um troço abismal, assim. Você pega pessoas assim que tiveram uma formação relativamente sólida e tal, não, mas isso não aparece. Não aparece. Não aparece. É um troço. Da mesma, algumas coisas nós naturalizamos, por exemplo, ensino de idiomas, que também acho que é uma coisa que tem que começar cedo. Estou falando que tu vai aprender todos os idiomas, mas acho que um idioma você já tem que começar aprendendo cedo. Porque justamente isso permite criar o contraste entre a tua fala natural, que você pegou, né? E uma outra que você tem que ter um olhar diferente. Mas, cara, a música não aparece. Não aparece. A música. Mas é muito doido, Álvaro, porque assim, até mesmo na universidade, eu não sei o que acontece que o ensino aqui é tão complicado, cara. Porque, por exemplo, na faculdade de música é barra pesada. Assim, eu acho que Como existe assim, barra uma. pesada? Assim, eu acho que existe uma mentalidade um tanto quanto. O que atrapalha também, assim, muitas vezes, é uma mentalidade meio
elitista a respeito da coisa, assim, sabe? Porque, por exemplo, olha só, você vai chegar e ensinar pro moleque, você vai ensinar música pro moleque no ensino médio, ou no ensino fundamental, não adianta você querer ensinar uma música com a qual ele não tem contato no dia a dia dele, sacou? Assim, você falar de uma música que, porra, não é a realidade dele, falar da música europeia, sabe? Uhum. Mas que nunca ouviu Mozart na vida dele, não sabe que porra é essa, sabe? E nem é obrigado a ouvir também, assim, sabe? Sabe que Mozart é chato pra caralho? Tem gente que não gosta de Mozart mesmo, não, né? Eu não sei Você é fã do Bartók, né? do Bartók, Tu Beethoven. deveria ouvir Bartók, porque Bartók é bem modal. Eu gosto de Bartók. Então. Beethoven também. Não gosto do Mozart. Mas é muito quadradão. E aí é isso, assim, tipo, mesma coisa, você vai ensinar, né, vai falar de artes plásticas, pô, aí tu vai botar o moleque, sei lá, pra querer ensinar o moleque a pintar um quadro aos moldes lá do Michelangelo, sei lá, desses Não. caras. Bota ele pra grafitar, cara, sacou? Ou imitar a porra do desenho lá que ele acha legal lá. Exatamente, assim. E aí eu tô falando que até na faculdade de música é barra pesada por conta disso, assim. Porque o ensino de música no Brasil, que é, né, na universidade, é voltado para uma música que não é uma música que faz parte da nossa realidade também, né? Cara, olha só, na UFRJ, detonando aqui a escola de música da UFRJ, para variar como eu faço sempre. Vai ser Foi cancelado. cancelado pela reitora, né? Vamos expulsar da UFRJ. Jubilado. Aí, cara, há poucos anos atrás foi criado o curso de bandolim e agora eu não me lembro se foi antes ou depois o curso de cavaquinho. Eu acho que o curso de cavaquinho é mais recente, eu tenho dúvidas. Mas assim, a gente está em 2021, isso é papo de 2015, 2013, sacou? Cara, o Brasil é a principal referência em cavaquinho no mundo. Qualquer cara que queira aprender cavaquinho no resto do mundo, é claro que não tem muita gente que quer aprender cavaquinho no resto do mundo, não, mas. Cuíca, essas coisas muito específicas, né? Mas o cavaquinho é um instrumento português, né? Sim. E apesar de ter uma. Tanto que aquela guitarra havaiana é um cavaquinho. O tal do ukelele, né? Apesar de ser. É o mesmo instrumento, mas é outro ao mesmo tempo, né? O jeito de se tocar, enfim, aquela porra toda. Mas o que eu quero dizer, qualquer pessoa que queira ter contato com esse tipo de instrumento, o Brasil vai ser a principal referência. Assim. E o bandolim é a mesma coisa. Não o bandolim, porque existe até um repertório de um bandolim clássico, né, e tal. O Vivaldi escreveu para bandolim, entendeu? Os compositores assim de música de concerto tem um repertório para isso, assim. Mas o que eu quero dizer, bom, a UFRJ criou esses cursos há pouquíssimos anos atrás, assim, é uma parada bem recente. E, porra, o Brasil tem um repertório para esses instrumentos há muito tempo. O cavaquinho, assim, um repertório voltado para cavaquinho, escrito para o cavaquinho propriamente, a gente tem há pelo menos 50 anos, né? O bandolim nem se fala, cara. É pra caralho, já é 100 anos pelo menos, assim. E aí, beleza, os caras vão e criam essa porra. Qualquer pessoa que queira estudar bandolim no mundo e que não queira estudar esse bandolim dentro da música de concerto, vai estudar o bandolim brasileiro. Porque é o país que mais desenvolveu o repertório pra essa porra. A não ser que o cara queira estudar country e tal, mas aí é uma outra jogada também, que nem que é aquele bandolim que é de metal e tal, do bluegrass, aí é uma outra jogada. E que é um bandolim de acompanhamento, não é um bandolim solista, assim, e tal. Enfim, mas qualquer pessoa que queira passar por esse tipo de repertório, de um bandolim mais solista, não sei o quê, obrigatoriamente vai ter que passar pela música brasileira. Assim como o violão. Qualquer pessoa no mundo que estude violão... Espanha e Brasil. Espanha e Brasil são as principais referências mundiais, assim. Exceto o violão clássico, né? Que aí tem um repertório específico. Mas, assim, de linguagens muito estabelecidas, muito próprias, você tem o violão brasileiro e o violão espanhol. Bom, enfim. Por que eu tô falando disso tudo? A UFRJ criou essa porra desses cursos. Cara, a UFRJ está aqui no Rio de Janeiro, Universidade Brasileira,
Você tem Jacó do Bandolim, você tem Valdir Azevedo. Porra, os moleques entram pra fazer o bacharelado em bandolim, bacharelado em cavaquinho. Caralho, ficam estudando repertório europeu, cara. Isso é insano pra mim, assim. E eu tenho certeza que isso frustra muitos, porque quando eles entram lá, eles entram pensando, porra, caralho, vou estudar choro, vou estudar alguma coisa assim. Mas será que isso é uma perspectiva justamente de abrir coisas que seriam já óbvias para eles seguirem ou não? Eu concordo. Por exemplo, eu sei que no caso do cavaquinho existe uma tentativa muito clara de criar um repertório de música de câmara voltado para o cavaquinho. Isso existe. A proposta é essa, principal, assim. Porque não há, né? Enquanto no bandolim você já tem um repertório muito bem desenvolvido, até aqui no Brasil mesmo, assim, principalmente quando você pensa em compositores como o Radamés Inhatali, uma galera mais contemporânea, principalmente, já existe um repertório de música de câmara muito bem desenvolvido para o bandolim, assim. Não muito bem desenvolvido, mas razoável, assim, brasileiro e internacional também. Agora, o cavaquinho não tem, absolutamente não tem. Então, tem uma tentativa de querer estabelecer um repertório de música de câmara para o bandolim, que é legal também, assim, de você extrapolar um pouco a linguagem. Mas eu acho que tem que haver um equilíbrio, sacou? Sim. Porque você vê os caras estudando. Pô, cara, eu tenho um amigo francês que toca bandolim, o cara vem anualmente aqui no Eu Brasil. vi aquele vídeo Tu conheceu ele, é o Flaviano. Pô, o cara vem anualmente pro Brasil. Porque ele quer ter contato com essa porra desse repertório de bandolim brasileiro, não sei o quê. Os caras fazem na França a porra de um curso de música brasileira que os malucos vêm pra cá e ficam 10 dias aqui estudando música brasileira, não sei o quê e tal. E aí a gente que tá aqui não tá estudando essa merda, essa coisa. Mas eu também não sei se posso estar falando merda, uma grande especialidade minha. Justamente porque nós não temos assim uma educação artística de forma geral e musical em específico consolidada. Às vezes os caras ficam tentando assim, porra, não necessariamente o cara que pegou isso já teve fundamentos que deveriam estar lá atrás, que teria, né? Não entendi o que tu quer dizer. Às vezes o cara aprendeu a tocar aquilo, mas como não existe Uma metodologia muito clara, assim. um ensino, Entendi. então não necessariamente o cara está dominando fundamentos que os Entendi. fundamentos da parada. Então pode ser uma coisa assim, um ensino mais intuitivo e a faculdade que talvez o cara na Europa, por ter uma coisa mais sólida, né? O cara já tocava um outro instrumento, ou tá numa atmosfera que o cara tem entendimentos mais Tem um amplos. ambiente formal de música mais bem Porque desenvolvido. uma coisa que sempre você me fala que eu fico assim abismado, que eu não consigo entender isso. São os músicos, os instrumentistas principalmente esses instrumentos que são tipicamente de orquestra, violino, viola, porra, sei lá, flauta. O cara não ter fundamento. Porque pra mim, eu sempre entendi esses caras que esses são os que entendem melhor de música, e justamente estão Porra lidando. nenhuma. É o que você fala. Porque justamente porque eles estão lidando dentro de um repertório que, porra, né? Não tem muita coisa solo, tá dentro de um repertório erudito, consagrado, que, porra, então o cara precisa ter um entendimento. Pra mim, o cara que tinha o melhor entendimento das paradas ali. Porra nenhuma. Porque o cara não se resolve sozinho. Então, é o que. Não são instrumentos usuais, né? Tipo aquela coisa. Todo mundo, quando tem seus 14, 13 anos, pega um violão pra tentar. A maioria dessa galera não Hum. sabe o que tá tocando. Vou tocar um oboé. Vou pegar as gatinhas tocando um fagote. Então, porra, o cara que pega isso, necessariamente o cara já tem tá entendendo? Uma cultura musical sólida aqui. Então, Acontece, tem dois perfis muito claros aí. Primeiro, o moleque que ele vem de uma família de músicos, que tem algum contato mais, algum cultivo de música mais profundo dentro da família, assim, e aí vai aprender um instrumento, muitas vezes já quando criança, um moleque de classe média alta, assim, e tal, aí vai aprender um instrumento que a família bota, né? Bota no jiu-jitsu, bota na natação, bota no... Saúde! enquanto isso também vou bem, né? Enfim, aí bota na natação, bota no jiu-jitsu e bota pra fazer aprender um instrumento. Aí, normalmente, essas famílias de classe média alta, né? São pessoas brancas, não sei o quê,
que tem aquela mentalidade de que não, a música boa é a tal da música clássica, né? É a música erudita. Aí quer que o moleque aprenda um instrumento que seja característico desse tipo de música. Aí vai botar o moleque para aprender um violino, um violoncelo, uma flauta, alguma coisa assim. O outro perfil é o moleque que vem de uma camada pobre e que entra num projeto social, nessas orquestras sociais que existem no Brasil e tal, e começa a aprender um instrumento lá. Muitas vezes esse moleque ele começa a aprender um instrumento e começa a tocar um repertório que ele nunca ouviu falar, não conhece, e aí ele vai seguir a carreira fazendo faculdade. Aí ele faz a faculdade faz um bacharelado no instrumento tal. Aí, por exemplo, o moleque entrou nesse projeto social, o instrumento que tinha para ele aprender lá era o fagote. Ele nunca nem tinha ouvido falar do fagote, mas era o que tinha vaga. Aí ele foi e começou a aprender fagote. Aí nem sabia o que era fagote. Mas era o que tinha vaga, era o que tinha professor disponível, não sei o quê. Quando ele vai terminar o ensino médio, ele vai fazer faculdade, ele entra para o bacharelado, vai fazer o bacharelado em música com habilitação em fagote. Que é maneiro pra caralho. Hã? Que é maneiro pra caralho. Então, aí acontece o seguinte, quando ele entra na faculdade de bacharelado em instrumento, esses instrumentos de orquestra, o foco do curso dele todo é ler partitura, é ler bem. É técnica, saber as técnicas, conseguir tocar bem o instrumento e ler pra caralho. Tanto que existe uma coisa no bacharelado, nesses instrumentos de orquestra, que é a prática de orquestra, que chama. O moleque fica o curso inteiro fazendo essa porra. É tipo um estágio que ele tem que fazer. Mas ele fica o curso inteiro, é uma disciplina que ele tem que ir ficar tocando com a orquestra. Ele toca junto com a orquestra. A universidade tem uma orquestra, né? Que são funcionários públicos, não sei o quê. E aí parte da orquestra é composta por alunos. E tudo que esses moleques fazem é ler, só ler, 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 ler. Eles são o cara que aperta o parafuso na fábrica de automóvel, na fábrica de seja lá o que for, entendeu? É isso, é apertar parafuso, apertar parafuso, apertar parafuso. Não existe nada mais produtivista, assim, sabe? Essa lógica fordista do que tocar numa orquestra, assim, sabe? Essa é a jogada. Então, esses caras, quando eles estão tocando, eles não estão refletindo sobre o que eles estão tocando. Eles só estão reproduzindo o que está escrito na partitura. Ele está traduzindo o que está escrito na partitura em som. É só isso que ele está fazendo. Só isso. A maioria das vezes eles não sabem nada do que eles estão tocando. Eles não sabem a harmonia. Existem exceções, né? Claro. Mas a grande maioria não sabe porra nenhuma que está fazendo. Você acha que tá vendo o cara lá tocando uma orquestra, você acha que ele tá, tipo assim, super inspirado. Nossa, né? Sentindo uma emoção tocando aquilo ali, não sei o quê. Não, nada disso. Ele só tá apertando parafuso, é só isso, cara. Só isso que tá acontecendo. Que beleza. Ele tá cumprindo a carga horária dele lá, acabou o concerto, vai embora, quer ir pra casa, chega dessa porra. Não existe essa paixão toda, né, que as pessoas pensam. E não existe também a reflexão sobre o que está se fazendo, né? Muito por conta do ensino, né? O ensino a nível superior, que é focado em transformar esse cara num músico competente para ler a partitura dos compositores, só isso. O ensino não é focado na reflexão do que ele está fazendo, da atividade dele, da atividade profissional. É focado na reprodução, única e exclusivamente. Assim. E é isso. Por isso que existe uma tendência muito grande da galera que faz faculdade de música que demora para entrar na pós-graduação, né? Porque o cara termina a graduação, não lê um texto, não escreve uma linha, e para entrar na pós-graduação, mesmo em música, você vai ter que escrever, você vai ter que ler, você vai ter que... Então o cara não sabe escrever um projeto, não sabe... Vai chegar numa entrevista de mestrado, não sabe nem para que serve o mestrado. Eu tenho um exemplo de uma amiga querida, eu não vou citar o nome. Só vai dar o CPF, o endereço que ela faz, onde ela E ela mesma me contou essa história. Quando ela terminou a faculdade,
Ela fez também bacharelado, em instrumento também, não vou falar o instrumento para não dar dica. Aí, aí vai que ela ouça, né? Trompa. Ou alguém conhece ela. Aí, trompa em si. A trompa em si. Aí, ela falou que quando ela terminou, ela aplicou para o mestrado, né? Aí chegou na hora da entrevista, que é a defesa lá do seu projeto, né? Primeiro que eu nem sei como ela chegou na entrevista, porque pelo que ela falou, que ela disse na entrevista, assim, eu não sei como ela chegou lá. Sei lá como é que funcionou o processo seletivo. Mas ela falou que na hora da defesa lá do projeto dela, e aí, mano, sei que ela chegou, que fizeram uma pergunta do tipo, e afinal de contas, o que que você pretende o que você pretende desenvolver ao longo desses 2 anos de curso? Do que ela falou que respondeu algo do tipo, então, que eu tô aqui exatamente para descobrir, não sei o quê. Eu tô aqui para descobrir o que que eu vou desenvolver, qual vai ser o meu projeto, não sei o quê. Tipo, tá, tudo bem, é legítimo. Mas a gente sabe que, pô, mestrado, o tempo é super apertado, não sei o quê. Eles querem ter certeza que se tu vai entrar, tu vai cumprir dentro do tempo, tu vai sair fora. Não tem esse tempo Você tem que de. meter o caô, né? Porque o meu mestrado foi assim também. Exato, Acabou que exato. não. Portanto, foi uma merda. Exato. Tu não tem. Mas eu enganei na entrevista, né? Eu É. consegui iludir as pessoas. Não, esse que é o ponto, né? Esse que é o ponto. Não é que tu tá certo de nada, que tu vai mandar ver, que tu vai dizer, caralho, você é super eficiente. Na hora da entrevista é que tu tem que mandar o migué, né? Cara, eu engabelei todo mundo ali, É. né? Enfim, aí por isso que existe uma tendência da galera demorar mais para entrar na pós-graduação, por conta disso também, né? Porque fica tão focado só nessa coisa de ler partitura, não sei o que e tal, não faz uma reflexão do que tá tocando, que não- é isso, é o operário. Então, você é fagotista, toma vergonha na cara e pensa que são essas notas aí que estão na tua frente aí. É, pois é. Pô, o fagote é um instrumento maneiro, porra. Eu tô esculachando você, fagotista, mas esse teu instrumento é maneiro. eu gosto, de verdade, do pagode. Contra o fagote tá mais maneiro ainda. Gosto do oboé pra cacete também, apesar de ser um instrumento muito limitado, mas eu adoro o timbre do oboé. Aí corre em inglês também. É. E eu também tenho um amigo. A galera do violão clássico, então, é uma desgraça, cara. O único instrumento escroto é o pífaro. O pífano. É, pífaro, né? Falei pífaro. Por que é escroto? Ah, porque é, pô. Fica parecendo. Porra. É um passarinho. Só isso. Pro elefante subir em cima da bola, pô. Ah, também é. É um instrumento de circo, né? Circense. Porra, não, escroto. Então, a galera do violão clássico também tem muito isso, né? Porque o ensino ele é muito focado no cara aprender a tocar o repertório, que ele não sabe o que está acontecendo. Aí tem esse amigo belga, né? Esse eu posso falar, que ele não fala português mesmo. Que é o. Dá o Instagram do cara, dá queimar o filme do. Que Cara, aí eles ele, acabando com a concorrência, velho. que aí ele veio fazer esse intercâmbio aqui na UFRJ. E aí ele estava tocando o repertório lá, não sei o quê. Aí tava querendo estudar música brasileira. E veio pra cá exatamente para isso, né? E aí eu lembro que eu tava mostrando alguma coisa do repertório para ele. E aí eu falo essa coisa, porque eu decoro muito a partir da harmonia, né? Eu penso na harmonia o tempo todo. Mesmo esse repertório mais erudito, assim, eu tenho facilidade para decorar porque eu consigo entender o que está acontecendo harmonicamente. E aí eu estava tentando explicar isso para ele. Ele falou, cara, todas as coisas que eu toco eu não sei o que está acontecendo. Pô, eu tenho muita dificuldade de acreditar. Eu sei. É porque decora pela Eu mecânica. acredito porque eu não chamo você de carrozeiro, mas eu sei, porra. Decora pela mecânica, pelo movimento que faz. E tem também uma memória visual Não, e isso uma memória muscular. não, mas isso eu entendo. Pro músico também, porra. Pro músico, o pé de chinelo, o cara que, né, toca assim as paradas, eu até entendo. Mas, pô, a partir do momento que o cara começa, até pro cara evoluir para alguns pontos, é isso que eu tenho dificuldade, tá entendendo? Não, é porque está escrito. O ensino ele é focado na reprodução e não na reflexão. E ponto final. Tanto que, assim, existe um outro problema que é o entendimento sobre o discurso musical, né? Por exemplo, na faculdade de música, você vai ver os melhores professores são aqueles que são também compositores. Professores de instrumento. Uhum. São aqueles que são também compositores. Os que são apenas intérpretes
existe uma lacuna muito grande, porque a compreensão do discurso não é muito clara. Então, às vezes, o cara, por exemplo, o aluno, ele está executando uma frase, e aí, às vezes, ele tá faltando intenção, porque o aluno não percebeu que aquilo é uma frase. E quando o cara é compositor, isso para ele é muito mais claro, ele entende o discurso de maneira integral. Quando o cara não é só instrumentista, ele tá focado apenas nos aspectos técnicos de reprodução e não no sentido que você vai dar aquilo, sacou? É esse que é o problema, assim. Apesar de se chamar intérprete, né? Muitas vezes esses professores estão focados só se você está fazendo o som de maneira correta, se você está fazendo, por exemplo, ligado, ou as articulações que estão sendo indicadas na partitura. Mas às vezes ele não conseguiu entender, por exemplo, violão tem muito violão e piano, né? São instrumentos harmônicos e melódicos ao mesmo tempo. Quando você toca determinadas frases, você pode correr o risco, na digitação que você escolhe, de repente interromper uma nota ou outra, alguma coisa nesse sentido, assim. O violão tem a questão do timbre também, ao mesmo tempo, né? Corda solta, corda presa, não sei o quê. Então, às vezes, fazer uma frase, a escolha ela precisa ser pautada pela integralidade do discurso, assim. E os professores que são apenas instrumentistas, muitas vezes não se atentam para esses detalhes, assim. É difícil explicar, falar disso sem dar exemplos, né? Mas, enfim, fica aí no ar. E aí o que acontece é isso. Muitas vezes os caras estudam, passam o curso todo estudando, sem fazer a mínima ideia do que está fazendo. Ele consegue identificar, assim, as notas, sabe? Eu sei que aqui no violão eu tô tocando é um Ré, eu sei que aqui é um Lá, eu sei que aqui é um Fá sustenido e tal. Mas ele não consegue te dizer de cara que aquilo é um acorde Ré maior. E que função que aquele acorde cumpre dentro daquele contexto, assim. O buraco tá ruim. Brasil, hein? Vamos todo mundo no jardim de infância de novo, então. Quando eu for ditador, déspota esclarecido, e mudar o nome do país para Xadalu, e executar meus inimigos com torpedo, eu vou com todos os brasileiros de volta no jardim de infância. Por que Xadalu? Xadalu, você lembra de Xadalu? Xadalu era o nome da organização criminosa que o Mr. Bison... Que aqui virou Mister, né? Porque era Mike Bison, né? Na verdade. Né? Que aqui virou Mister. Não sei quantas pessoas chamam que era Mr. Bison, mas era Mike Bison. Sabe a história? Não. Porque na versão japonesa, indo pro Street Fighter, o Bison, Mike Bison, era o Balrog, que era o Mike Tyson. O Balrog era o Vega. O Vega era o Mr. Bison. Caralho, que putaria. Só que suruba do caralho de nome. Só o Sagat era o Sagat. Dos 4 chefões finais, né? Que eram os que você não podia escolher no Street Fighter 2. Os personagens que não podiam, que eram os chefões. Então só o Sagat era o Sagat. Só que viram que ia dar merda. O Sagat era o tailandês. Era o tailandês, kickbox, isso. Né? Era o... Que era do... Qual era o golpe que ele dava? Era o Tiger Robocop? Acho que é isso. Não sei, não tenho certeza. Né? Era o Tiger Robocop. Né? Alex Fu era o Gaio. Era Guile, na verdade, né? Preciso falar Guile. Double Dragon. Double Dragon, né? Altered Beast, que é Altered Beast. Em inglês próprio. Cadillac Dinossauro. Cadillac Dinossauro. Daí um ódio de brinde. Então, na versão japonesa era isso. Só o Sagat era o Sagat. O boxeador, que aqui virou Balrog, né? Aqui, nas regiões influenciadas pelos Estados Unidos, era Mike Bison. Né? Tá. Por conta de questão de eleitoral, dia de maio, provavelmente ficaram com medo, exatamente, ficar Mike Tyson, etc e tal. O que era, aqui virou Mr. Bison, que era do Mike Bison, era o Vega. E o Balrog era o viadinho, que era o espanhol lá, que todo mundo chamava. Que é o Vega. Que é o Vega, exatamente. Só que o Vega, na verdade, era o Mike Bison, entendeu? Isso é complicado. Saquei. Porra, que loucura. Exatamente. Os nomes eram alterados. Interessante. Aí aqui virou Mr. Bison. Isso era generalizado. Todo mundo... O bar do meu pai tinha os flippers. Todo
mundo chamava de Mr. Bison. Não sei de onde tiraram que era Mr. Bison, porque tinha um M e falava Mr. Bison. E ficou Mr. Bison. Mas era porque era M. Bison, né? Sim, era Mike Bison. Uhum. Não, mas quando você ia jogar, né? Só que aqui... Na tela ali da luta ficava M. Embaixo do sangue ali, né? Só que não era MR, era M só. Virou. Aqui no Brasil ficou... Só que se você for pro estrangeiro, tome cuidado. Algumas coisas de Street Fighter... estrangeiro, que expressão de coroa, né, cara? Se você for pro estrangeiro... Se você for pro estrangeiro, tome cuidado. Porque algumas expressões são universais. Porque eu vi o turco dando um Hadouken. Dando Hadouken. Ah, é? Eles entendem o Hadouken como Hadouken. Não sei como que é em japonês, de fato, lá que ele tá falando. Falou Hadouken. Tudo que eu parei pro cara, eu falei, não, repete pra mim. O cara falou, Hadouken. Aí eu falei dos outros golpes. Não, e esse aqui? Não, esse era o Horyuken, etc e tal. E o Chap Chap Churuger. Chap Chap Churuger também. Caralho, sério? Que foda. Pelo menos na Turquia Interessante. Agora, o Bison... Engraçado que o turco é um instrumento... é um idioma tão diferente do nosso, né? E mesmo assim os caras conseguiram... Exatamente. Porque era Horyuken, e era Chap Chap Churuger, e era Hadouken. Agora, o Mr. Bison não. Ele era mais... Eu não sei como em outros lugares, mas vai ser M, Bison, Bison e tal. Mas essa é a história do Street Fighter. Aí, no momento. Entendi. Momento Street Fighter pra você ouvir. E por que chegamos no Street Fighter mesmo? Porque você me perguntou do Shadalu. Isso. Shadalu era o nome da organização criminosa comandada pelo Mike ou Mr. Bison, lá, que era o chefão. Ou pelo Vega, dependendo da versão de Street Fighter que você jogava. Beleza. Caramba, temos 1h30 de episódio. Rapaz, mas falando tanta merda que... Mas essa lição em onosmática de Street Fighter resolveu a situação. Valeu a pena. Pô, Street Fighter era muito bom. Porra. Cuscuz. Cuscuz eu não sei se chamava de cuscuz. Quem é o Cuscuz? Você lembra do golpe Cuscuz? Cuscuz é aquele golpe de cabeça que o Honda dava. Ah, é? Cuscuz! 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 Pode crer. O segundo era pra trás, pra frente, soco. Salve. Pô, Street Marco da humanidade, caralho. Salve Street Fighter. Salve Street Fighter. Isso aí, você quer deixar um recado? Falar do Chevette? Já vendeu? Como é que tá? Não, quem destruiu o Chevette? Junto com o Ryu. Mas aquele carro parecia ser uma espécie de um... Parecia ser um Taurus, alguma coisa assim. Faz uma... Pô, muito bom. Beleza. Então é isso. Bom, esse foi o Malas Artes. Se você tá ouvindo aí... Se você tá ouvindo, muito obrigado por ouvir até aqui. E a gente vai sortear... O que a gente vai sortear? A gente vai sortear, uma tampinha da garrafa que a gente bebe aqui. Vamos sortear uma ficha do Street Fighter no bairro Skylab. Isso. Então segue a gente lá no Instagram que a gente vai sortear lá, tá? Só não pagamos a viagem no tempo para 1993. Aí você pode falar com o Álvaro, o pequeno Álvaro de óculos, ou o Guilherme. O Álvaro de ontem. De ontem, de 1993, que vai estar no caixa, provavelmente, lá. O caixa vermelho, ou com o Antônio Machado. Mas chamava Bar Skylab? É. Mas era por causa do Rogério Skylab? Não, é porque não, pô. Quem é o Rogério Skylab naquela época? Ele não é ninguém até hoje. Quando meu pai comprou o bar em 1973, antes de eu nascer, já tinha esse nome. Era um letreiro roxo. Tanto que eu perguntava ao meu pai, assim, porra, era assim, Bar Skylab, sorveteria e lanchonete. Só que não era nem sorveteria, nem lanchonete. E ficou. O nome da firma era Machado, sobrenome do meu pai, Antônio Machado. Mas ficou o letreiro, eles chamavam isso, do Bar Skylab. Ele ficou como ponto de referência terapêutica. Então, se você pegar essa viagem no tempo, e for ali para volta... Até 94, acho que rola. 95 também, enfim. Mas pode ter outros... Você pode pegar outras fichas em outros flippers. Cadillac Dinossauro, o Final Fight, que mais? O... Tekken. Tekken acho que não chegou a ter, não. Aquele... Caralho, aquele de aviãozinho que tinha... Cacete, esqueci o nome. Ah, e aquele que tinha... 4 personagens que, tipo, tinha um que era um robô, mas era um bebezinho que controlava o robô. Caralho, eu tô... Capitão Comando. Capitão Comando, Esse tinha. Capitão Comando tinha. Todos de porrada tinham lá. Isso é clássico. Capitão Comando, Final Fight. Porra, tinha vários.
E aquele dos carrinhos, que era o da Nintendo? Qual da Nintendo? Que era uma corrida, era de corrida. Não tô lembrando. Mas tinha na Nintendo também. Que na verdade a pista era... O carro ficava parado, a pista que andava. Ah, mas isso é dos pré-históricos, cara? Não. Não lembro. Mas era da Nintendo, cara. A única coisa que mudava, você escolhia a cor do carro, praticamente, assim. Não lembro o nome. Top Gear. Top Gear não sei se tinha flipper. Tinha flipper? Tinha. No Skylab não tinha. E tinha um também, que eu não lembro qual era o nome, mas era um de moto. Que era violento, assim, que você podia dar... Você pegava uma corrente, dava porrada nos caras. Road Race. Não, Road Road Rash. Road Rash, Porra, era maneiro esse jogo, cara. Esse era legal. Aí tu dava chute nos caras, mas assim. esse eu não sei se tinha flipper. Eu sei que tinha flip. Tinha pro Mega e tinha pro 3DO. 3DO era um videogame que poucas pessoas lembram. Foi o primeiro videogame a ter, junto com o da Philips, foi o primeiro videogame a ter CD. E aquele futebol, ruinzão? Qual? Eu não lembro. Campeonato Brasileiro! Não, o Deluxe era o... Caralho, super... Não, cara... Sei lá o que, soccer, sei lá o que, Super Soccer, não lembro. Era do Super Nintendo. Isso aí. Tinha flipper também. Tinha flipper também? Tinha, pô. Não lembro. Não tínhamos canal. Porque os caras, na verdade, nada mais era do que tipo a porra da máquina de flip dentro daquele a máquina de videogame dentro daquele caixotão, né? Os caras botavam aquela fita com uma porrada de jogos. O que tinha era Sunset Riders. Aí você não lembra, não. Era de Velho Oeste. Isso era bem legal. Eu não lembro desse. Sunset Riders. Era bem legal, era difícil. Tanto que eu, depois adulto, eu... Baixou o emulador? Tinha emulador, eu zerei vários desses jogos. Mesmo sendo dono do filho do dono. Primeiro que ele não era dono do flipper, né? O esquema era aluguel. Isso. Se você não sabe, você quer flipper, o cara lá que você encheu o saco lá para pegar a ficha, não era o dono, ele alugava isso. Além de alugar, ele tinha que pagar uma taxa pro bicho, sabia? É mesmo? Que o bicho achava que aquilo concorria com ele, tirava... Caralho, públicos completamente diferentes. Mas pra arrochar os outros para ganhar dinheiro, os bicheiros cobravam de quem tinha flipper. Aqueles argumentos deles é que estava tirando a renda do jogo deles. Porque, claro, o moleque que está jogando Street Fighter com 13 anos... Exatamente, vai jogar muito no bicho. Caralho, paga aí uma quadra aí no leão, sei lá. Porra. Caralho, faz a quina aí, não sei. É isso aí. Enfim. Valeu, gente. Um abraço. Isso aí. Apertar a fichinha aqui. Tiriri. Até mais.